Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise do primeiro trimestre de 2025 do Banco do Brasil. Tá, a operação é uma instituição financeira de grande porte, dispensa explicações maiores aí. Tá, o último vídeo com a saída do ativo do portfólio, lá no quarto trimestre de 2023, começo do ano passado, na verdade, né, análise, o final do ano passado, o resultado. Tá, a explicação com detalhamento naquele vídeo que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. A gente começa com a estrutura acionária na tela. Vemos aí claramente o controle do governo sobre o banco. Tá? Evolução do preço desde a última análise na sequência, onde a gente vê alguma queda no período, tá? Estimulada ali pela piora no resultado, efeitos aí da 4966 e inadimplência do agro, de redução ali do spread global, alguns efeitos bem claros aí a gente vai explorar mais à frente. Para referência, a liquidação da posição foi feita com venda no que era, né, 54,42, era pré-desdobramento, o que seria hoje 27,21, e com venda também nos R$ 59,00, que seria R$ 29,50, de acordo com a precificação de hoje. Tá? A discriminação dos preços por venda serem justamente pré-desdobramento de uma para duas. Né? A operação dividiu cada ação em duas, e aí o preço naturalmente seria aí o equivalente da metade. Né? A gente estava justamente alocando aqui nos R$ 14,00, tá? Falando o preço pós-desdobramento. Continuo vendo um custo de oportunidade mais positivo em outros ativos, especialmente ali com a grande diferença. Né? A gente está em 21 em alguma coisa, a gente estava alocando nos 14, então tem uma diferença considerável aí de desconto do que a gente tinha para aquela época do que tem para hoje. Tá? Isso dito, o resultado líquido vem com queda relevante, tá? Uma queda de 23% versus o trimestre anterior, que é a parte mais relevante quando eu trato de um banco desse tamanho. Não vejo propriamente sazonalidade aí em grande porte afetando o resultado do banco de forma muito relevante. Mas temos também uma queda de 20,7% versus o mesmo período do ano passado. A primeira queda em muito tempo, tá tendo como fatores principais o aumento generalizado da inadimplência, que a gente vai ver quando abrir a carteira de crédito, a resolução 4699, 4699, 4966, agora já me perdi todo, mas acho que 4699 ou 4966, agora já não sei mais, mas vai estar daqui a pouco, tá? Que muda a dinâmica de reconhecimento de perdas, tá? E aumento do custo de captação não acompanhado pelo repasse nos empréstimos. Tem aumento do custo de capital com subida de juros, não tem o repasse imediato daquilo ali, tá? Reduzindo o spread global, isso daí tende a ser um efeito de curto prazo. Tá? Não é o fim do mundo, visto que a operação vinha com um lucro líquido ali anual de recorde histórico nos últimos trimestres e por aí vai, tá? E que tem parte aí do efeito negativo regulatório e com efeito de curto prazo, assim como o efeito ali do spread global deve se ajustar à medida que o tempo vai passando, tá? Mas não é propriamente positivo. A carteira de crédito vem crescendo continuamente, um pouco mais fraco versus o trimestre anterior nesse trimestre, tá? 1,1% de crescimento quarter on quarter versus o trimestre anterior, 14,4% versus o mesmo período do ano passado, então ainda assim um crescimento robusto, especialmente quando eu penso num banco desse tamanho. Tá? Na tela para o pause e os dados, aqui a gente já vê também a ampliação da inadimplência. O over 90 tem ali um salto no primeiro trimestre de 2025, como a gente pode ver no pontilhado laranja, tá? E esse salto é generalizado, como a gente consegue ver pela abertura por segmento, para dar um pouco mais de cor, mostrando a elevação da inadimplência em geral para todos os segmentos. O que chamou mais atenção do mercado aí foi no agro, mas de qualquer forma a gente tem sim um aumento generalizado da inadimplência. Tá? O spread global com queda, como comentado antes, tá? Com o custo de captação crescendo mais do que a capacidade de repasse em ganho ali de juros, de modo justamente ter um rendimento menor no que tange margem financeira. A apresentação vem sem grandes aberturas, tá? E sem muitos detalhes além disso. A gente tinha antes a abertura mais clara, com gráfico de PCLD, de despesa e receita de serviços e por aí, despesa de operacional, receita de serviço e por aí vai, tesouraria, nananã, e essa apresentação bem enxugada. Tá? Não vejo sentido em ficar garimpando a informação aqui, dado que o que a gente sabe já fundamenta com solidez aí a tomada de decisão de forma suficiente, de modo que não vejo sentido em ficar entrando em relatório, ETR e por aí vai,
para garimpar o ponto a ponto, que não vai alterar aqui a tomada de decisão. Tá? Como último quadro, a gente tem os efeitos estimados da 4966, acho que é esse o número, mas de qualquer forma o número está aí na tela. Tá? Os estágios de efeito aí na tela. Isso aqui com o tempo tende a justamente se normalizar, dado que é uma mudança ali de reconhecimento de perdas no balanço. À medida que eu começo a ter um comparativo com o mesmo tipo de dinâmica, não é como se o mercado como um todo mudasse, pura e simplesmente muda a contabilização no meio do período, que acaba sendo negativa no curto prazo, mas eventualmente ele se perde o efeito porque começa a ser comparável elas com elas. Tá? Finalizando, a operação continua sólida, alguma piora no resultado, vejo o preço mais casado com a realidade sem grande desconto, especialmente com a dinâmica de preço versus entrega de vários outros ativos que estão no portfólio, que eu vejo aí sim como extremamente descontados. Então não tenho interesse no ativo no momento. Tá aí dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, @investircomsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa nada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera. Beijão.